Ai, meu Deus. Uhul. Olá, todo mundo. Hoje eu estou aqui com a Débora. A Débora é minha professora de LPF. E ela já... O Augusto está gritando além. O que é LPF? Conte um pouquinho, o que é LPF pra gente? O LPF, ele é uma técnica de postura, respiração e também de vácuo abdominal, né? Que a gente vê as pessoas chupando a barriga pra dentro. É tipo isso, só que ele é um pouco mais completo e tem todo um estudo, né, científico por trás disso, que ajuda bastante nessa recuperação do pós-parto, nessa reabilitação abdominal, né, do pós-parto, além de reduzir medidas, melhorar essa questão postural, de fortalecimento postural. E a gente acaba voltando a sentir que a gente tem força abdominal, porque depois do parto a gente meio que perde a sensação de músculos na barriga e agora eu estou sentindo que eu tenho músculos na minha barriga de novo. É isso aí. Eu tenho uma diástase de 3,5 cm, então por isso que a gente está treinando para diminuir ali um pouquinho, né? É isso aí. Essa semana provavelmente tem avaliação, inclusive. Ai, gente. Vamos ver se reduziu. Vamos mudar de assunto muito rápido e vamos voltar para o relato de gestação mesmo. Me conta um pouquinho do dia que você descobriu que você estava grávida. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha me mudado, acho que fazia um mês, pra Curitiba. Eu sou daqui de Guarapuava, né? E acabei indo pra Curitiba pra morar junto com o meu namorado, hoje é meu marido. Um mês depois que eu tava lá, eu comecei a perceber, justamente numa prática da LPF, que eu não conseguia fazer o vácuo igual eu fazia antes. E a minha amiga que tava comigo falou assim, tá meio estranho esse negócio. Você não tá grávida? Eu falei, não, tá pra descer minha menstruação. Mas aí eu comecei a pensar que, realmente, eu podia estar meio grávida. E tava atrasada a menstruação, né? Enfim, mas às vezes dava aquela bagunçada. Enfim. Aí aconteceu que eu saí de lá, precisei passar na farmácia e falei, quer saber? Vou comprar um teste, só pra saber. Peguei aquele mais barato de R$5 que eu falei, aqui que eu vou gastar o olho da cara num teste de gravidez. Não, né? Não vai dar nada. Fui lá, cheguei em casa. A recomendação é fazer pela manhã. Eu fiz à tarde mesmo, era tipo 4, 5 horas da tarde. Cheguei em casa, fiz, deu 2 segundos, deu 2 tracinhos, né? Aí veio o positivo. Daí deu um... Como assim? O quê? Aí eu fiquei doida, né? Porque muda tudo. Sim. E trabalhando na área da saúde, você sabe que é praticamente impossível a gente ter um falso positivo, né? Sim. Um falso negativo a gente vê, mas um falso positivo assim não. Aí eu fiquei meio desesperada e pensei, meu Deus, um mês aqui, morando com o Marcelo. O que é que ele vai achar disso? Porque até então a gente não tinha conversado sobre vamos ter filhos, né? Sei lá, vamos focar na carreira, ou não, vamos realmente aumentar a família e tal. Não, nem cachorro a gente pensava em ter, sabe? Sim. E aí, bom, eu posso surtar ou eu posso simplesmente, né, tipo, assumir isso e, né, encarar. Sim. E quando ele chegou em casa, ele trabalhava no shopping, então ele chegou, tipo, 11 horas da noite em casa. Ele chegou, eu só falei assim, viu, tem uma surpresa pra você em cima na bancada. Ele olhou aquele teste, a caixinha, que tava escrito teste de gravidez, e não leu aquele teste. Ele falou, mas o que é isso? Daí eu, leia. Daí ele pegou a fitinha e ficou, mas, né? Deu, então, tô grávida. E fiquei naquela, né? Como é que ele vai reagir? Proceder. E ele ficou tipo, meu Deus, sério? Que massa! E eu fiquei. Porque eu não sabia, na verdade, o que esperar, né? Mas eu fiquei super feliz, porque ele ficou faceiro e tudo mais. Só que no outro dia eu falei, não, ó, vou amanhã e vou fazer um beta, né? Vou fazer um exame de sangue só pra ver como é que tá tudo. Fui fazer, cheguei pra uma amiga minha e falei, o que você vai fazer agora? Quer ir ali embaixo comigo fazer um teste? Daí ela foi comigo, fez o teste. Eu passei mal, né? Óbvio, porque eu passo mal quando eu vejo agulha, não tatuagem. Tatuagem, eu não passo mal. Mas pra fazer assim, esses exames, eu sou meio fresca. E aí, eu passei mal, ela foi lá, me acudiu. Demorou umas 12 horas pra sair o resultado, dizendo que eu tava grávida. Mas você já sabia. Não, mas eu já sabia, realmente. Eu falo pro Marcelo que parece que a partir daquele momento do teste, a minha barriga já te deu assim uma...
a pontadinha pra frente. É muito engraçado, porque parece que já muda, assim, Sim. a tua percepção e você já começa a compreender tudo. A sensibilidade no seio, toda essa questão meio uma cólica, que não é uma Sim. cólica, é diferente da menstruação. E aí eu falei, gente, então é isso, vamos encarar e fazer tudo que tem que fazer. E como que foi esse primeiro trimestre? Teve náusea, teve vômito? Não. Pra mim foi muito tranquilo. Nossa, que bom. Sim, foi maravilhoso, porque como eu tava em Curitiba, eu precisava trabalhar, né? E Sim. ganhar dinheiro e tudo Sim. mais, porque lá é tudo mais caro. Eu passei mal um dia, que eu acho que eu já tava mais pro final do primeiro trimestre. Eu lembro que acordei umas 4 horas da tarde e fiz uma sopa de feijão maravilhosa, que eu falo que, cara, isso cura. Então, pra mim era o que funcionava. E aí eu peguei e falei, quer saber, se algum dia eu passar mal, eu fiz várias marmitinhas, congelei Olha! disso. Porque eu falei, porque eu pensei, se algum dia eu passar mal, eu não tenho mãe pra correr aqui, né? E o segundo trimestre? O segundo trimestre foi bem melhor. O primeiro, ele foi mais cansativo no sentido de sono, né? Tem toda essa adaptação. Sim. Essa preguiça, não é bem preguiça, né? Mas a gente fica Corpo mais devagar, pesado. exatamente. E aí, o segundo trimestre foi como se eu não tivesse grávida, só que de barriga, né? E aí, só que eu trabalhei muito. Eu lembro que tudo que aparecia na minha frente eu pegava. Foi muito ativo mesmo. Exatamente. E assim, o terceiro trimestre, começou a aparecer algum desconforto? O terceiro já foi mais difícil um pouco, porque a barriga ficou maior. Eu acabei engordando mais de 20 quilos na gestação. Quantos quilos você engordou No total, exatamente? eles pararam de contar quando eu atingi 100. E aí, a mulher, a médica, eu fiz todo o meu acompanhamento pelo SUS. Sim. E aí a médica pegou e falou assim, gente, vamos parar de contar, porque não vai adiantar a gente falar pra Sim. você, tipo, você não vai emagrecer agora, né? E aí, e realmente, eu vinha de um processo de emagrecimento, né, antes da gestação. Então eu tava assim, na minha melhor fase de saúde. De saúde, entendi. Eu tava magra, eu tava super ativa. E quando eu descobri a gestação, foi assim vou respirar um pouco. E aí eu respirei, coloquei 2 pantufas de jaca no pé e saí andando por aí, sabe? E aí foi assim. Sim. Aí no terceiro trimestre eu senti realmente que a barriga ficou mais pesada. Eu sentia muito mais incômodo, né? Porque a lombar acaba pesando um pouco Sim. mais, ficando desconfortável. E sem falar que a gente vai ficando mais cansada mesmo. Questão respiração. Sim. Ir de um lado pro outro acabou ficando muito mais pesado. Então eu acabei direcionando um pouco mais o atendimento mais perto de casa, numa clínica que eu atendia. E também eu ia a domicílio 1 ou 2 vezes na semana na casa de um paciente. Mas assim, eu acabei focando um pouco mais, né? Sim. E reduzindo um pouco mais a carga. Coisa que no segundo eu trabalhei muito, no terceiro eu já fui deixando. Que bom, né? Uhum. Em toda essa fase, você estava em dúvida de um parto natural, de cesárea? Como que foi esse processo pra você? Então, medo, muito medo, porque eu acho que falta muita informação pra todo mundo, né, nesse momento. Essa barriga vai ficando mais gigante e você vai pensar... Você vai pensar, como é que vai sair, gente? Vai estourar isso daqui, não é possível. Exatamente. E aí, mas como, né, físio, eu resolvi, vamos encarar o natural, é fisiológico, o meu corpo vai estar preparado, ele vai saber o que fazer. E eu fui me preparando como eu podia na época, né? Eu trabalhava no estúdio de pilates, então eu fazia pilates de vez em quando. Não tanto quanto eu deveria. Mas eu fazia. Sim. Então, eu morava no 2º andar, então sempre tinha escada. Todo dia eu tava subindo e descendo. Então, essa parte, né, de ativa, de movimento, eu sempre fiz. E também eu fazia o LPF, que é adaptado, né, quando a gente é gestante. Então, eu acabei fazendo também o LPF. E também eu cuidava, assim, da alimentação. Eu sempre cozinhei. Então, eu tentava sempre fazer uma coisa mais natural. Sim. O problema é quando a gente pedia os delivery. Daí esse que era o problema. Mas então, você foi então com o intuito de ter um parto normal, natural. E daí, com quantas semanas que você pensou, ai meu Deus, será que um bebê vai nascer agora?
Quando foi chegando ali 38 semanas, eu parei de trabalhar e falei, não, vamos sossegar um pouco, vou ficar em casa. Minha mãe saiu daqui de Guarapuava e foi pra lá pra ficar comigo. Ela ficou 1 mês por lá. E aí ela chegou lá, ficou comigo, me levava na maternidade, a gente ia fazer exames e cardiotoque, não sei o que, tudo. E nada de ter contração, nada de sentir desconforto, nada de tampão, nada de rompimento de bolsa. E semana 39, nada. Daí começou a intensificar, né? Tinha que ir na maternidade um dia sim, um dia não. Um dia sim. Então, segunda, quarta e sexta, tava eu na maternidade pra fazer o bendito do cardiotoque. E nada, não tinha nada. Eu tinha 1 centímetro de dilatação, não tava evoluindo, sabe? E como a gente tinha feito um plano de parto com o Marcelo, a gente sempre conversou a respeito de e se não acontecer da forma como a gente quer. Aí a gente falou sempre, 41 semanas a gente espera. Na 41 a gente vai pra cesárea. Sim. E aconteceu que na semana do 40, a gente foi na maternidade, a médica, não, tem muito líquido, a criança tem algum problema. E aí a minha mãe ficou tipo, meu Deus, vamos sair daqui e fazer cesárea, vamos sair daqui. E daí eu fiquei, não, gente, calma, que ela pode nascer a qualquer momento, ela vai nascer. E eu conversava com ela, tipo, Júlia, sai da barriga da mãe, já deu o teu tempo, cansei já. E nada. Aí fizemos vários exames, tava tudo bem, ela só era muito grande. Ela nasceu de 41 semanas, no dia que ela fez 41, eu internei 8 horas da manhã e ela acabou nascendo de cesárea. Mas foi tudo bem, assim. Apesar de o Marcelo ser completamente traumatizado até hoje de parto. Ele estava junto? Como ele que foi? Estava junto. Na maternidade, pode entrar um acompanhamento, um acompanhante, né? E ele entrou junto, todo o processo, ficou do meu ladinho e tudo mais. Mas aconteceu que, na hora que a Júlia foi nascer, eles não conseguiram tirar, aí fizeram aquela manobra nas costelas e, assim, não foi aquela coisa, cena mais bonita da novela, sabe? Que tira o nenê e ele é lindo. Não, eles pegaram, a Júlia teve um Apgar super baixo e aí tiveram que levar ela pra pediatra. Então, eu não vi ela. E aí o Marcelo ficou naquela, tipo, o que é que eu faço agora? Sim. Mas eu não sou muito base pra falar, porque eu tava, sei lá, sabe, em outro mundo. Eu tava, nossa, super relaxada, super de boa. E às vezes eu e o Marcelo conversando, eu fico tipo meio, gente, será que a gente tava no mesmo? Porque, claro, foi intenso nesse processo, né? A Júlia nasceu, levaram ela pra pediatra e eu só olhei pra ele e falei, vai com ela, sim, vai. Porque, né? E aí ele ficou com ela, eles terminaram, né, tiraram minha placenta, terminaram de me suturar. E aí é que eu conheci a Júlia, não consegui dar de mamar, porque zero experiência, né? Então, quando eu não consegui dar de mamar pra ela, porque, claro, a Júlia tava se adaptando, eu tava me adaptando, sim, claro. Zero experiência, né, com a amamentação, foi difícil. E voltar de uma cesárea e amamentar, que você não pode erguer a cabeça, você não pode olhar pra criança. Você tá lá deitada, só segurando um nenê, que você não pode nem olhar, é difícil, né? A Júlia nasceu 10, eu acho que era 4, 5 horas da tarde, quando eu pude levantar a cabeça. E, sabe, ficar um pouco mais confortável. E ainda assim foi super difícil. Assim, eu imagino que isso deve ter sido difícil. E assim, falando um pouquinho do seu pós-parto, olhando pra trás, como que foi seu pós-parto? Então, eu me preparei pro pior. E eu acho que ainda assim eu não me preparei o suficiente. Porque eu acho que o pós-parto é uma coisa muito particular, né, de pessoa pra pessoa. Eu acho que de um segundo filho é muito mais fácil do que o do primeiro, porque você já sabe mais ou menos como foi, né? Mas eu achei extremamente intenso. Não foi fácil, né? Você tá nascendo ali como mãe. E o nenê tá aprendendo a viver fora da barriga. Então, criar essa conexão e até você entender que mudou, tudo mudou. Você não consegue sair daqui correndo e eu acho que o principal nesse pós-parto é você ter uma rede de apoio.
com quem contar. E assim, olhando pra trás, depois do quanto tempo que você meio que sentiu... Eu acho que agora eu estou começando a me adaptar. Eu acho que foi... Eu acho que demorou. Eu acho que foi tipo uns 6 meses da Júlia, quando ela começou a comer um pouco mais. Que aí ela deixou de mamar e de depender tanto do peito. Porque eu acho que isso que é o... Quando o neném nasce, a gente fica tão envolvido e focado nele, né? E realmente, porque ele precisa de você e você é o mundinho dele. Então, depois eu acho que ali de uns 6 meses é que tudo foi respirando-se um pouco melhor. Você tem alguma dica para as mães? O que você daria de mensagem para elas? Eu acho que informação nunca é demais. Quanto mais a gente se informa durante a gestação e se prepara para tudo, melhor é. Vocês precisam já começar a pensar no parto. Dá medo, mas quanto mais você se informa, mais corajosa você vai ficando. Exatamente, e vai ficando mais tranquilo. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Sim. E não se prender muito num plano, né? Quero parto normal, vou ter um parto normal. Nem sempre é possível. Às vezes acontece uma intercorrência e a cesárea é super bem-vinda. Exatamente. Né? A gente precisa... Então, acho que informação é o ponto principal. A gente precisa se preparar, a gente precisa, claro, contar com profissionais adequados nessa época, porque muda. O corpo da mulher muda como um todo. Sim. E quanto mais a pessoa que está acompanhando a gente entende isso, eu acho que é essencial. Sim. E assim, no pós-parto? No pós-parto, vocês vão fazer atendimento tudo comigo, entendeu? Isso mesmo. Porque, não, mas no pós-parto eu acho que continuem lendo, continuem se informando. Existem algumas coisas que dá pra fazer super tranquilamente em casa, de boas. Algumas dicas, mesmo com relação a posicionamento pra amamentar, posicionamento pra carregar o nenê, né? Que tá aí na internet. Sim. Então, a informação é o ponto principal. Se você engravidasse novamente... Tem alguma coisa que você faria diferente, assim? Então, eu me movimentaria, eu cuidaria da alimentação, eu cuidaria muito da minha cabeça, que eu acho que é um ponto... A gente precisa ter alguém capacitado pra, pelo menos, apoiar a gente e falar assim, tá tudo bem. Sim. Chora mesmo. Sim. Porque, às vezes, a gente é muito reprimida e julgada pelo choro. E, gente, isso é a coisa mais normal do mundo. Claro. Então, depois dessa, todo mundo quer fazer LPF com a Débora? Só venho, gente. Mas muito obrigada, Débora. Então, se informam, sejam ativos na gestação e procurem profissionais capacitados. Isso é super importante. Exatamente. E contem comigo se precisarem. Né? O marketing tá aí, gente. Amo. Isso. Tá, tchau, gente. Beijo. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.